Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, eu tô aqui pra gravar um vídeo super importante sobre uma das maiores dores que uma família pode sofrer, que é o abuso sexual. O abuso sexual, ele é um trauma, né? Um trauma que deixa, assim, graves consequências na vida de uma pessoa, na vida de uma família inteira, né? E eu gostaria aqui de falar sobre as consequências do abuso sexual na minha vida, tá? Então, o abuso, ele é um trauma que muitas vezes ele é reprimido. Nós reprimimos essa dor e acabamos tentando esconder. Muitas vezes nós escondemos. Por exemplo, eu, na minha infância, eu lembro de ter escondido isso. Porque quando eu sofri, né, eu não sabia o que era, eu não entendia muitas vezes o que estava acontecendo e eu escondia. Eu guardava pra mim, eu sabia que eu não podia contar, mas eu não sabia o que era aquilo, mas eu sabia que era algo proibido. E isso me deixou uma confusão, assim, no meu inconsciente, sabe? Quando eu fui pra adolescência, eu passei por essa mesma confusão. E eu lembro que eu sempre fui muito promíscua, muito promíscua. Essa promiscuidade sempre esteve muito enraizada em mim, depois do abuso, né? Isso ativou um lado sexual em mim muito forte. E quando eu estava na minha vida adulta também, eu comecei minha vida sexual muito cedo, né? Então, por muitos anos, eu acreditei, né? Até me converter, eu acreditei que todo homem, ele era igual. Então, eu tinha uma raiva de homem, assim, inconsciente. Eu nem sabia, né? Mas, assim, eu sentia uma raiva de homem. Eu queria me vingar dos homens. E a prostituição foi uma das formas de me vingar. Eu pensava que todo homem só ia querer aquilo lá, né? Que ia fazer a mesma coisa que o abusador fez comigo, né? E uma das consequências também que eu lembro é de eu ter sempre muito fria com os homens. Eu sempre fui muito fria, eu tinha uma vingança dentro de mim, eu queria me vingar dos homens. É como se eu quisesse me vingar daquela pessoa que fez aquilo comigo, mas eu nem, né, consciência de que aquilo lá me afetava ainda. Então, muitas vezes, a gente não tem noção de que aquilo ainda deixa trauma, que aquilo deixou um trauma, né? Quando a gente toma consciência de falar, opa, faz sentido. E eu lembro que eu tinha muita raiva dos homens. Eu queria sempre me vingar, eu sempre queria feri-los, né? Eu sempre tinha intenção de trair, de magoar, de ferir mesmo. E. Mas com o inconsciente pensando que todo homem é igual. Aquele homem que me fez aquilo comigo, todos eles vão fazer a mesma coisa. Eles só querem, né, aquilo comigo, só querem, né? E aí vão me abandonar, vão me deixar. Todos eles vão fazer a mesma coisa. E todo homem é assim. Todo homem é igual aquele cara que me abusou. E essa foi uma das consequências, assim, que eu vejo hoje mais grave. Porque fez, assim, eu ir para o mundo da prostituição. Pensando que, todo homem é igual, então eu vou tirar o que mais lhe importa, né? Que é o dinheiro. Então isso acabou afetando por muitos anos da minha vida. E aquela raiva do homem dentro de mim, assim, uma vingança de me vingar, um ódio e muito grande. Eu não conseguia também me entregar de coração. Nunca consegui me entregar assim de coração, com confiança de que aquela pessoa ia me amar, ia me respeitar, sabe? Eu sempre tinha um pé atrás. Sempre achava que ia me magoar, uma ia me decepcionar. Então eu não podia me entregar. Então eu nunca consegui me entregar mesmo pra alguém. Por conta desse trauma que era inconsciente, né? O nosso inconsciente é 90%, 10% é o nosso consciente. Então, os nossos traumas, eles estão no nosso corpo. Eu lembro que por muitos anos eu só sentia prazer naquela posição que eu fui abusada. Mas eu passei minha vida inteira achando que não tinha nada a ver com abuso. Quando eu me dei conta, quando eu comecei a fazer faculdade de psicologia, comecei a entender que tinha a ver, sim, a forma que eu sentia prazer inconscientemente era a forma que eu fui abusada, né? Então, como é forte isso. Então, o nosso trauma, ele tá no nosso corpo. O nosso trauma tá no nosso corpo. Então, às vezes você também tem algum trauma, alguma dor do passado
que você acha que talvez não influencie na sua vida, mas quando você vai olhar as práticas, né, na vida real, tem muito mais trauma em você do que você pensa. E uma das formas, de nós nos libertarmos dessa dor, dessas consequências, é perdoar, né? Perdoar o abusador. Entender que a maioria dos abusadores foram abusados também. Então não é assim, ficar com dó da pessoa, não. É você entender que passou, tá tudo bem, aconteceu. Mas você não é nenhuma coitadinha, você não é nenhuma vítima do universo, porque muitas pessoas se colocam como vítimas. Muitas pessoas se colocam como, ai, coitadinho de mim, e vivem a vida inteira uma vida de coitadinho, sabe? Então, a gente não é coitadinha. Aconteceu, tudo certo, vamos, né? Mas a gente precisa ressignificar. Nós devemos olhar para trás, entender que aconteceu, tá tudo bem, e viver uma vida sem lamentar. Sabe? Concordar com aquela realidade. Foi sofrido. Você não é a única que passou por isso, né? Então, eu não sou a única que passei por isso. Então, hoje eu olho pra trás, eu olho pra pessoa que fez, eu consigo perdoar, eu já consegui falar que eu amo essa pessoa. Eu amo essa pessoa, desejo assim, uma vida maravilhosa pra ela. E eu super entendo hoje que essa pessoa também foi uma vítima. Então, nós somos vítimas de outras vítimas. Então, quando a gente entende isso, a vida passa a ser mais leve, a vida passa a ser melhor. E o que me dói hoje é olhar para esse mundo da prostituição e ver que quase 100% das meninas que estão lá foram abusadas na infância. Então isso acontece muito. Acontece muito. E a gente acha que não, porque é algo que é oculto. As famílias têm vergonha de falar, as pessoas têm vergonha de falar. E é algo muito triste, porque deixa-se consequências para a vida toda de uma pessoa. Deixa consequências para a vida toda. Eu conheço homens que foram abusados na infância, que perderam a sua identidade, né? E acabaram não conseguindo ter prazer mais, a não ser pela forma que foi abusado. Então, são consequências pesadas que acontecem na vida de uma pessoa, que nós precisamos olhar para as nossas crianças, nós precisamos orientá-las, nós precisamos não deixar oculto esse assunto, não deixar oculto, porque não é vergonha, tá tudo bem, acontece, tá tudo bem. Nós precisamos alertar as pessoas do quão grave é e que tanto a pessoa que abusou quanto o abusado precisa de tratamento, precisa de um acompanhamento.